Senhor, para aqueles que estão precisando, Senhor, trabalhar, para aqueles que estão, Senhor, necessitados da Tua prosperidade, Senhor, em suas vidas. Pai, prospera, Senhor, não só a vida financeira dos meus irmãos, mas também a vida espiritual, Senhor. Pai querido, Pai eterno, eu te peço a Tua bênção, Senhor, sobre a Tua igreja, para que todos, Senhor, possam contribuir com liberalidade na Tua casa, para a obra e manutenção, Senhor, da Tua casa. Também quero te pedir, Jesus, pelo Teu servo, que irá nos transmitir a Tua palavra neste momento, Senhor. Ele já está em Tuas mãos e a Tua palavra também já se encontra, Senhor, no seu coração. Mas que a Tua palavra venha falar conosco, que estamos aqui, com os nossos irmãos, Senhor, onde estiverem ouvindo a Tua palavra, que possam, Senhor, guardar em seus corações neste momento. Tudo isso nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Queridos irmãos, nós mais uma vez gostaria de saudar todos com a paz do Senhor. Amém. E nós estamos até um pouco apreensivos, né? Porque eu não sou acostumado a pregar para multidão. E hoje nós estamos pregando para a multidão, né? Tem uma multidão nos ouvindo aí, né? Que podem nos ouvir, né? Então, como eu não sou acostumado com isso, estou um pouco apreensivo, mas glória a Deus por esta oportunidade que o Senhor nos dá de estar na sua casa. Eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra que veio ao meu coração durante estes dias, que fala a respeito de uma grave crise que o reino de Israel passou no tempo do profeta Eliseu. No segundo livro dos reis de Israel, no capítulo 6 e o versículo 7, ou melhor, versículo 24, 6 e o 24 a seguir, nos dá um relato preciso acerca de um momento dramático da vida dos habitantes ali, principalmente de Samaria, que era a capital do reino do norte, depois da divisão ali das 12 tribos, não é? Então, a partir do versículo 24, nós vamos ver esta realidade. Para ganhar tempo, por causa da gravação e por causa dos irmãos que estão aqui empenhados nessa grande tarefa, eu vou lendo e nós vamos explicando com o passar do tempo, com o passar dos versículos, né? Primeiro, do versículo 24, nós vemos aqui: e sucedeu depois disso que Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército, subiu e cercou Samaria, não é? Então era este Ben-Hadad, na verdade ele vai ser falado dele, também os irmãos vão ver, lá no livro das Crônicas, né? No livro das Crônicas, vai falar do Ben-Hadad, que era um homem muito cruel, um homem muito sanguinário, e depois Deus o pagou de acordo com aquilo que ele havia feito, né? De acordo com o que o Ben-Hadad tinha feito, Deus o pagou. Ele próprio chegou a dizer que ele, em certa ocasião, ele fez algo terrível, né? Ele decepou ali polegares de reis, e agora o Senhor havia o devolvido o mal que ele tinha feito. O Senhor o havia devolvido o mal que ele tinha feito. Mas esse rei, Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército, subiu e cercou Samaria. Essa era uma prática comum dos reis naquele tempo, na guerra, eles sitiarem a cidade. Então eles cercavam a cidade, ninguém saía para vender, nem também ninguém entrava com mantimentos para comprar, né? Era uma situação muito difícil e muito parecida com os dias que nós estamos vivendo. O povo, na verdade, eles estavam de quarentena, eles estavam confinados, mas dentro da cidade, né? E naquele tempo não havia entregas, delivery, né? Naquele tempo não tinha entrega online. Então o povo que não tinha onde comprar, eles acabavam ali passando fome, que é o que nós vemos no versículo 25. Versículo 25 diz: e houve grande fome em Samaria, porque eis que a cercaram até que se vendeu uma cabeça de um jumento por 80 peças de prata,
e a quarta parte de um cabo de esterco de pombas por 5 peças de prata. Irmãos, que situação terrível! Que situação terrível! Imagina o que é isso, não é? Você pega ali, para a gente fazer uma comparação, 80 peças de prata era o valor que era referente a 80 dias de trabalho. 80 dias de trabalho, não é? Eram 80 medidas, 80 ciclos, né? Era equivalente a 80 dias de trabalho. Então imagina, os irmãos, o que é dar o equivalente a 80 dias de trabalho por, aqui ele diz aqui, uma cabeça de jumento. Eu não sei qual é o gosto de miolo de jumento, mas não deve ser bom, né? Mas uma cabeça de jumento morto valia 80, que inflação, né? Valia 80 ciclos, 80 dias de trabalho. E também nós vemos aqui, olha que alimentação rica, né, que eles tinham, né? Ali, a quarta parte, um jumento, por 80, e a quarta parte de um cabo de esterco de pomba por 5 peças de prata, né? Então a pessoa trabalhava ali 5 dias, 5 peças de prata, para pegar ali a quarta parte de um cabo, eu não sei quanto que é isso, mas é pouco, irmão, de titila de pombo. Glória a Deus. Era essa alimentação que eles tinham para comer, né? E tamanha fome. E aquilo começou a se agravar. Mas no versículo 26, para a gente ganhar tempo, versículo 26, acontece algo dramático, algo que nos chama a atenção, algo que nos traz aqui uma reflexão justamente para os nossos momentos, né? No versículo 26 e o 27 traz uma declaração aqui o escritor de 2 Reis. E sucedeu que, passando o rei pelo muro, era comum a cidade ser edificada com muros em volta, e os muros eram largos, né? E o rei, ele tinha uma passagem que ele saía do palácio e ia vistoriar a cidade toda ali pelos lados, né? E ele passando pelo muro, eu acredito que esse muro não era tão alto, porque senão ele não conseguiria ouvir, né, o que foi dito a ele. Ele passando pelo muro, eis que uma mulher bradou, dizendo: acode-me, ó rei meu senhor, acode-me, pedindo socorro para o rei. Ele, versículo 27, ele lhe disse: se o Senhor não te acode, de onde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? Uma pergunta aqui, a construção do texto é meio complexa, mas aqui o rei, ele quis dizer o seguinte: olha, se Deus não está acudindo às suas orações, de onde que eu poderia te acudir? E aqui é a primeira consideração que eu quero fazer acerca desse texto, porque a primeira garantia que no tempo da fome, no tempo da prova, no tempo da crise, ela é quebrada, ela é retirada. É a garantia do poder humano, a garantia do poder estatal. Aqui nós estamos falando do poder do Estado da época, que era o rei, o poder do Estado. Como hoje nós vemos o Estado brasileiro, né? Tanto o federal, governo estadual, como os municípios, tentando fazer um esforço, e ali na América do Norte, que é os Estados Unidos são o maior país, a maior potência econômica do mundo, já injetaram trilhões, é dinheiro que gente boa não conta, trilhões de dólares, né? Trilhões de dólares, na economia, para tentar socorrer o povo, para que o povo não passe necessidade. Mas nós vemos no texto que nós lemos aqui, que há um limite. Eles injetaram agora, mas se essa crise perdurasse, que em nome de Jesus nós estamos orando para que não, por algum tempo, esse dinheiro ia acabar, porque todo recurso é finito, e uma hora eles não teriam dinheiro para socorrer a todo mundo. Aqui no Brasil se fala de um auxílio também, de várias medidas de auxílio, mas uma hora vai chegar um momento que o governo não tem de onde tirar mais, que está totalmente endividado e não vai ter mais de onde ajudar ninguém, não é? Fique tranquilo que eu não vou deixar ninguém triste nessa noite, em nome de Jesus. Essa é a realidade que eles estão vivendo, e em parte a que nós estamos vivendo nesse tempo.
não é? Mas aí ele faz uma pergunta: então, se o Senhor não tinha coisa, aqui o poder do Estado, a garantia estatal tinha sido finita, acabada. Aquilo que eles tinham como garantia, que quando no tempo do aperto o rei iria nos socorrer, agora já não podem mais ter essa garantia, não é? E aqui o rei fala assim: não, eu não tenho nem da eira, isso é, nem das plantações. Se fosse hoje ele teria do agronegócio, né? E nem do lagar. O lagar era o local onde se fazia vinho e havia uma exportação de vinho naquele tempo. Então eu não consigo nem vender para fora e nem produzir nas nossas terras. Da onde você quer que eu lhe ajude? Não tem da onde eu te acudir. Glória a Jesus. Mas ele não sabia, né, aquilo que o Senhor já tinha preparado para este momento dramático. Mas mesmo assim ele pergunta àquela mulher, no versículo 28, ele pergunta: disse-lhe mais o rei: que tens? O que é que você deseja? Qual é o teu problema? Irmãos, e aqui nós vemos algo dramático. A situação terrível que o povo estava vivendo naqueles dias. Mais ainda do que essa que nós já vimos, que estavam se comprando uma cabeça de jumento para comer por 80 moedas, né? E a quarta parte de um cabo de esterco para se comer isso por 5 peças de prata, 5 ciclos. Mas isso aqui é para quem tinha dinheiro. Isso aqui ainda eram para os ricos do local, né? Não adianta nada ter dinheiro e não ter os bens para comprar, ter dinheiro e não ter o alimento. Ninguém colheu, ninguém plantou, ninguém fez a safra, realizou a safra, a colheita da safra, né? Ninguém produziu nada. Os setores econômicos da época não produziram nada, não tinha lugar para comprar. E estava tudo fechado, as porteiras fechadas, fronteiras da cidade de Samaria fechadas, pelo rei que estava oprimindo. Então, nós vemos aqui que a mulher, ela dá o relato: rei, olha, esta mulher que está aqui comigo, ela disse a mim: dá cá teu filho, para que hoje o comamos, e amanhã comeremos o meu filho. Irmãos, ela completa dizendo: cozemos, de cozinhar, cozemos, pois, o meu filho e o comemos. Ontem, ela estava falando, ontem, dizendo-lhe eu hoje: dá cá o teu filho para que comamos, escondeu o seu filho. Então aquela mulher, entenderam a história? Primeiro, a mulher, ela cozinha o seu filho para comer com a sua companheira ali. E ela diz: ó, hoje nós estamos comendo meu filho, amanhã nós vamos comer o seu. Tá bom? Tá bom. Provavelmente um neném. O canibalismo é o último estágio da fome. É o último estágio. Quando as pessoas começam a comer umas às outras, porque a fome é voraz, né? Então estavam se fazendo escolha: agora vamos matar as crianças para se comer. Tamanha a fome daquele lugar. Era uma situação gravíssima que estava acontecendo. Mas o rei, mesmo com todo o seu arsenal de guerra, mesmo com as economias reais, ele não tinha como socorrer aquela mulher, né? Aí nós vemos no versículo 33, a partir do versículo 30 até o 33, que o rei se indispõe e ele comete uma outra malignidade. Ao invés de ele se arrepender e nesse momento se voltar para Deus, porque isso já tinha sido algo falado por Deus que iria acontecer, mas ao invés dele se voltar para Deus, dele se voltar para os pés do Senhor, o rei comete um outro delito. No versículo 33, quando ele está falando, ele fala assim: olha, se vier algum mensageiro da parte de Deus, não deixe ele entrar. Não deixe ele entrar. E ele fala o porquê que ele está dando essa ordem. Versículo 33, no final ele fala: eis que este mal vem do Senhor. Que mais, pois, esperaria do Senhor? Agora ele passa para um outro pecado, que é o pecado da murmuração. A murmuração é uma reclamação descabida contra Deus. Murmuração, ele fala: este mal vem da parte do Senhor. Vem da parte do Senhor. E nós vemos, irmãos,
que em Lamentações 3, e o versículo 38 e 39, é um texto que eu estava lendo no devocional hoje pela manhã, ele fala, o profeta Jeremias falando, de que se queixa o homem vivente? De que se queixa? Queixe-se, pois, o homem cada um dos seus próprios pecados. Então, o que é que tinha levado o povo à situação que ele estava? Deus havia permitido, claro, Deus é soberano, Ele havia permitido, Ele estava no controle, sempre esteve, nunca saiu da sala de comando do universo. Mas o porquê que o povo estava naquela situação? Por causa dos seus próprios delitos e pecados. Mas o rei, em vez de reconhecer isso, o rei tributava o mal a Deus como sinal de murmuração.